Estamos reiniciando a atividade de sistema de energia do curso de eletrotécnica na modalidade EAD. Nessa atividade nós vamos tratar de sistema de geração de energia elétrica de emergência. Existem instalações de energia elétrica, é o principal insumo. Podemos destacar a instalação de hospitais e clínicas, estações de rádio base de telecomunicações, sistema de segurança, eventos sociais, etc. Para atender a demanda desses eventos, contamos com um sistema de geração de energia elétrica de emergência. O sistema é composto de USCA, QTA e grupo motor gerador. A unidade de supervisão de corrente alternada USCA é responsável pela lógica de comando e proteção. Essa lógica pode ser desenvolvida através de relés, contatores magnéticos e, mais recentemente, pelos controladores lógicos programados. Os controladores lógicos programados foram desenvolvidos especificamente para essa atividade. O quadro de transferência automática através da USCA é o responsável pela seleção de uma das fontes alternativas de energia para alimentar o consumidor, como seja a energia comercial ou o grupo motor gerador. Aqui nós temos a imagem de dois sistemas completos. Sistema de geração de emergência USCA-QTA. A USCA está programada para que a rede comercial seja a fonte prioritária de fornecimento de energia elétrica para o consumidor. Os parâmetros da rede comercial supervisionados pela USCA é tensão, frequência e falta de fase. Já os parâmetros do motor diesel é pressão de óleo lubrificante, temperatura do bloco do motor, ruptura de correia, sobrevelocidade e frequência. E os parâmetros do alternador, tensão e falta de fase. Os circuitos auxiliares presentes no sistema é o sistema de pré-aquecimento e pré-lubrificação. Aqui nós temos a imagem de um controlador lógico programável e a norma que rege o equipamento. Aqui nós temos uma USCA completa, a parte interna da USCA. Aqui nós vemos os dois contatores, um da rede e outro do grupo. Observe que a saída está paralelada, é um ponto comum. E aqui os elementos de regulação de velocidade de um motor diesel. Aqui nós temos um diagrama de um sistema CA de emergência, onde se observa que aqui eu tenho a rede comercial chegando no quadro, vai para o QTA, ok? Aqui eu tenho o grupo motor gerador, a unidade de supervisão e a saída do QTA retornando para o quadro de distribuição geral para alimentar as cargas essenciais. Esse sistema de unidade retificadora, bateria e unidade de supervisão é para alimentar o nosso sistema. Sistema de geração de emergência motor diesel. A conceituação básica de motor é de um dispositivo com capacidade de transformar qualquer tipo de energia em energia mecânica. O motor diesel é um motor que utiliza energia térmica para transformar em mecânico pelo processo de combustão interna. O motor diesel utiliza o óleo diesel como elemento combustível para a obtenção de energia térmica. A sua finalidade básica no sistema de energia é acionar um alternador de CA trifásico por acoplamento elástico, constituindo o grupo motor gerador local, utilizado como fonte reserva de energia elétrica. Aqui nós temos duas vistas de um motor diesel completo e aqui ele está expandido. Para calcular a potência de motor para acionar um alternador, nós podemos utilizar esses procedimentos. O motor diesel tem alguns dispositivos auxiliares que controlam o seu funcionamento, por exemplo, dois termostatos, pressostático para monitorar a pressão do óleo lubrificante partida do motor, resistor de pré-aquecimento, relé taquímetro para determinar a velocidade e o micro-ruptor para controlar a ruptura de correia do motor. A comparação entre o motor a gasolina e o motor diesel é: no motor a gasolina, utiliza-se uma vela para produzir uma faísca elétrica que provoca a ignição do combustível. No motor óleo diesel, a queima se processa por compressão do ar no cilindro, cuja temperatura atinge 600 graus Celsius, suficiente para inflamar o combustível. A taxa de compressão nos motores a gasolina fica na média entre 5 a 8 para 1, enquanto que no motor diesel esse valor pode chegar até 24 para 1. Em consequência, pode-se desenvolver maior potência na combustão dos motores diesel. Princípio de funcionamento do motor diesel. O motor diesel é um motor de combustão interna que aproveita a energia térmica da combustão do óleo diesel para transformá-la em energia mecânica sob a forma de rotação do eixo de manivela.
Essa transformação é conseguida pela transmissão da força que atua sobre um pistão ao eixo de manivela através da biela no momento da combustão da mistura óleo diesel-ar. O motor diesel ele tem um ciclo de funcionamento completo baseado em 4 tempos, que são tempo de admissão de ar, tempo de compressão do ar, tempo de combustão da mistura diesel-ar e o tempo de escapamento dos gases produzido na combustão. Definições preliminares: eu tenho um ponto morto inferior e um ponto morto superior. A partir daqui nós vamos analisar todos os tempos que constituem o ciclo de funcionamento do motor. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. Com o quarto tempo, completa-se o ciclo de funcionamento do motor, onde podemos notar que o pistão, para executar um ciclo, ele realiza 4 tempos, sendo 2 passando pelo PMS e 2 pelo PMI. O eixo de manivela realiza 2 voltas durante um ciclo. Aqui nós vamos analisar o ciclo de funcionamento do motor diesel. Então aqui eu tenho, olha, o primeiro ciclo é a combustão. Mas antes de nós vermos a combustão, vamos definir o que é ponto morto superior e o que é ponto morto inferior. O ponto morto superior é o limite de deslocamento do pistão quando ele sai. Quando ele faz o movimento ascendente, ou seja, quando ele está subindo, ele vai atingir um limite máximo do deslocamento que chama-se ponto morto superior. O ponto morto inferior é o inverso. No movimento descendente, o pistão vai chegar num ponto em que ele para. Que ponto é esse? O ponto morto inferior. Então aqui nós temos 4 conjuntos indicando os tempos do motor. No primeiro tempo a combustão, segundo tempo a compressão, terceiro tempo a combustão e o quarto tempo o escapamento. No primeiro tempo, que é o tempo de admissão, o pistão vai estar lá no PMS, vai descer no movimento descendente, a válvula de admissão de ar está aberta e o cilindro vai ficar cheio de ar. Ok. O segundo tempo, que é de compressão, o pistão vai sair do ponto morto inferior para o ponto morto superior. A essas alturas eu estou com as 2 válvulas fechadas, de admissão e de escapamento. A compressão, à medida que o pistão vai subindo, vai aumentando a compressão até chegar no ponto morto inferior, que deve estar na faixa de 25 para 1, a razão em volume. Chegando lá em cima, quando ele atinge o ponto morto superior, a bomba injetora vai injetar o óleo diesel na forma pulverizada na câmara de combustão. Como nós estamos com ar mais ou menos uma temperatura de 600 graus, quando esse óleo diesel atinge a câmara de combustão, ele vai entrar, vai acontecer a ignição e ele vai explodir. No movimento de explosão, o que acontece com o pistão? Ele vai ser forçado a descer do ponto morto superior para o ponto morto inferior, resultante da expansão dos gases da combustão. Quando o pistão atinge o ponto morto inferior, a válvula de escapamento lá em cima é aberta na câmara de combustão e os gases são expulsos pelo movimento ascendente do pistão. Observe que durante os 4 tempos, apenas na combustão, você transforma energia térmica em energia mecânica. Essa energia é transferida para o eixo de manivela através da biela que interliga o pistão ao eixo de manivela. Partes principais do motor diesel. As partes principais do motor diesel é o bloco, o cabeçote e o quarto. No bloco é onde se alojam os cilindros, o eixo de manivela e o eixo de comando de válvula. No cabeçote, nós temos contra ele que os pistões comprimem o ar. No cabeçote estão localizadas a câmara de combustão, os balancins, as válvulas de admissão, escapamento e o bico injetor. No cárter, o cárter é o nosso depósito de óleo lubrificante. Aqui nós temos o motor novamente, dividido em cabeçote, bloco e cárter. Aqui nós temos a imagem de um cabeçote. Aqui é o bloco do motor. Observe que aqui a parte superior do bloco é exatamente o que define o ponto morto superior do pistão. Aqui nós temos o cárter e um conjunto montado sobre ele. Componentes móveis do motor. Eu tenho pistão, biela, eixo de manivela e eixo de comando de válvula. O pistão
é a peça móvel da câmara de combustão e sobre ela atua a força de expansão do gás na combustão, permitindo um movimento retilíneo de cima para baixo que vai se transformar em movimento rotativo pelo eixo manivela. A biela faz a transferência do movimento do pistão para o eixo de manivela. O eixo de manivela é que constitui um elemento de saída do motor onde se caracteriza a transformação de energia térmica e mecânica através de sua rotação. Para ocorrer a sequência corrente no tempo do motor diesel, é necessário que haja um sincronismo entre o movimento dos pistões, o eixo de manivela e as válvulas de admissão de ar e escapamento. As partes móveis que executam essa tarefa são o eixo de comando de válvula, tucho, o eixo de balancinho e as válvulas. Aqui nós temos novamente um conjunto montado, aqui uma vista explodida de pistão, pino, biela e eixo de manivela. Aqui nós temos uma outra visão e aqui um eixo de comando de válvula. Os sistemas auxiliares do motor diesel são dispositivos complementares para ao funcionamento adequado do motor diesel. Para cada sistema faremos um resumo sobre sua função, construção e desempenho. O sistema de combustível é que vai alimentar o nosso motor diesel. O sistema de combustível é responsável pelo abastecimento de óleo diesel para a câmara de combustão de cada cilindro do motor. O sistema é composto de tanque de combustível, tubulação de alimentação e retorno, bomba de alimentação, filtro de linha e bomba injetora. Aqui nós temos duas vistas do sistema de combustível. O óleo diesel para chegar ao bico injetor localizado na câmara de combustão é aspirado do tanque através de uma bomba alimentadora que é acionada através do eixo da bomba injetora. A seguir, o óleo diesel é filtrado e entregue à bomba injetora sem bolhas de ar. Aqui nós temos uma visão da bomba injetora e de um bico injetor. O sistema de lubrificação, além de sua função básica de lubrificar, contribui para o arrefecimento do motor diesel. As principais características do óleo lubrificante é a resistência à corrosão e viscosidade. O sistema é composto de cárter, filtro de sucção, filtro de óleo, bomba de óleo. Aqui nós temos duas visões do sistema de lubrificação. O sistema de arrefecimento é responsável pelo resfriamento do motor. Aí nós temos a bomba d'água, a válvula termostática, o radiador, ventilador, reservatório de expansão e a água destilada com aditivo que vai completar o sistema. Aqui nós temos uma visão do sistema de arrefecimento, duas visões do sistema de arrefecimento, onde a gente localiza aqui a válvula termostática, ventilador, radiador, reservatório de expansão. Aqui nós temos uma válvula termostática e uma bomba d'água, participante do sistema. Aqui nós temos um radiador e o anticorrosivo para motores diesel utilizado no sistema. Ainda temos o sistema de partida, que é a partida elétrica do motor, através do motor de arranque. A parada do motor, que também é elétrica, através do solenoide de parada, que atua na bomba injetora, cortando o óleo diesel. Aqui eu tenho um solenoide de parada e aqui uma outra visão mais lateral.